Quando afirmamos que um crente é pentecostal, estamos querendo dizer que ele crê nas experiências oriundas do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes em Jerusalém. Todo crente pentecostal é conhecido por suas relações e experiências com o Espírito Santo e, mais especificamente, com o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas. Além de crer na atualidade dos dons espirituais, o crente pentecostal procura viver em santidade, através do constante andar no Espírito. Nesta lição, veremos que a herança pentecostal deixada pelos pioneiros assembleianos alterou os rumos da igreja no Brasil e no mundo. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Jesus não se referiu ao Espírito Santo como sendo algo, mas como alguém. Muitos, quando pensam no Espírito Santo, imaginam-no como uma influência etérea e flutuante. Tal conceito é completamente errado. O Espírito Santo é uma pessoa divina, uma das três pessoas da divindade. Divindade. As Escrituras Sagradas ensinam enfaticamente a divindade do Espírito Santo. Ou seja, ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai e com o Filho. Eis algumas passagens bíblicas que ensinam que o Espírito Santo é Deus. Paulo afirmou: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Atos 28, versos 25 e 26. Aqui Paulo está citando a passagem de Isaías, capítulo 6, versos 8 e 9, onde é dito que Deus falou com o profeta Isaías. Pedro declara que mentira ao Espírito Santo é mentira a Deus. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos 5, verso 3 e 4. O escritor de aos Hebreus cita o Espírito Santo, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Aos Hebreus 10, versos de 15 a 17. Estas palavras citadas pelo escritor aos Hebreus estão em Jeremias, capítulo 31, versos 33 e 34, e foram originalmente ditas pelo próprio Deus. O Espírito Santo possui atributos da divindade. Primeiro, ele é eterno. Em Hebreus 9,14, o Espírito Santo é mencionado como Espírito eterno. Nós sabemos que a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Segundo, ele é onisciente. O texto de 1 Coríntios 2, de 9 a 11, fala da onisciência do Espírito, ou seja, sua capacidade de saber e de discernir todas as coisas, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Terceiro, ele é onipresente. O Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ninguém pode ocultar-se de sua presença. Este atributo é mencionado no Salmo 139, versos de 7 a 12. Quarto, ele é onipotente. Lucas 1,35 fala do Espírito Santo exercendo o poder do Altíssimo, e o Altíssimo é o Deus onipotente. Personalidade. A Bíblia ensina que o Espírito Santo possui atributos pessoais. Jesus nunca chamou o Espírito Santo de isto ou de aquilo. Quando falava dele em João 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesus usou o pronome pessoal ele, porque o Espírito Santo não é uma força ou uma coisa, mas uma pessoa. Falta instrução ou mesmo discernimento a alguém que trata o Espírito Santo como uma mera influência. Quando afirmamos que o Espírito Santo é uma pessoa, não estamos afirmando que ele necessariamente tem um corpo. Não, não é o corpo que o identifica como um ser pessoal, mas sim os seus atributos pessoais. O Espírito Santo possui intelecto. O texto de Romanos 8, 27 fala da mente do Espírito. A palavra mente foi traduzida também por intenção, com o sentido de propósito,
Isto abrange mais do que a faculdade de pensar. Nós sabemos que um propósito é resultado do raciocínio. Em 1 Coríntios 2,11, é dito que o Espírito Santo conhece as coisas de Deus. O Espírito Santo possui também vontade própria. A Bíblia diz que ele reparte os seus dons, particularmente a cada um como quer. O seu poder de decisão também é claramente visto no texto de Atos 15, 28, onde lemos: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo tem sentimentos, a Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, Efésios 4,30. O Espírito Santo exerce atividades de uma pessoa. Primeiro, ele ama. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, Romanos 15:30. Segundo, ele fala, e disse o Espírito a Filipe, Atos 8:29. O Espírito Santo é mencionado falando à igreja por 7 vezes nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. E no último capítulo do livro do Apocalipse, o Espírito e a igreja se unem para falar a mesma mensagem de salvação ao mundo perdido. E o Espírito e a esposa dizem, vem, Apocalipse 22:17. Quarto, ele ensina, esse vos ensinará todas as coisas, João 14:26. Agora sim o quarto, ele revela, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, Atos 20:23. Quinto, ele inspira, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, verso 21. Sexto, ele testifica. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8:16. E ainda, aquele Espírito de verdade, ele testificará de mim, João 15:26. Sétimo, ele intercede, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26. 8, ele impede. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, Atos 16, verso 6. E ainda, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu, Atos 16, verso 7. E por fim, o Espírito Santo constitui. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, Atos 20, 38. Atributos divinos. Outra prova da divindade do Espírito Santo se encontra nas qualidades ou atributos divinos que lhes são dados. O Espírito Santo é eterno. Em Hebreus 9:14, ele é chamado Espírito eterno, e nós sabemos que a eternidade é um atributo de Deus. Segundo, o Espírito Santo é onisciente. O texto de 1 Coríntios, como já mencionamos, fala exatamente, capítulo 2, versos de 9 a 11, fala exatamente da sua capacidade de penetrar todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. O Espírito Santo ocupa todos os lugares ao mesmo tempo e da mesma forma, e ninguém pode ocultar-se de sua presença. Este atributo diz respeito à sua onipresença. E sabemos que o Espírito Santo é o Espírito do Deus Todo-Poderoso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, versos 16 a 18. Nas palavras de Jesus, Ele é o outro Consolador, que vem para substituí-lo, porque é exatamente igual a Ele. Essa semelhança é tão perfeita que a vinda do Espírito Santo é, na mais profunda expressão da palavra, o retorno do próprio Cristo para a igreja. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Das 3 pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, parece que o Espírito Santo é o menos conhecido e o menos compreendido hoje em dia. Entretanto, aquele que está mais vital e intimamente envolvido em nossa conversão é o Espírito Santo. É Ele que opera o novo nascimento, bem como o desenvolvimento posterior de nossas vidas cristãs. O conhecimento e o relacionamento íntimo com o Espírito Santo dão-nos poder, alegria e esperança.
Quando o negligenciamos por ignorância ou indiferença, asseguramos para nós a pobreza espiritual. É de grande importância que tenhamos logo de início o conceito bem claro em nossas mentes, que Deus, o Espírito Santo, é tão pessoa quanto Deus o Pai e Deus o Filho. A partir desse princípio, podemos estudar a natureza bendita do maravilhoso Consolador, o Espírito Santo de Deus. Podemos dizer que as três pessoas divinas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, coexistem eternamente numa relação de unidade e comunhão tão íntima que os três constituem num único Deus. A pluralidade das pessoas e a unidade da divindade não encontram qualquer obstáculo para serem três e um ao mesmo tempo, e o tempo todo. Eis alguns textos que falam desta fusão divina. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 10,30. Eu e o Pai somos um. João 14, verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. 1 Coríntios 2, versos de 9 a 11. Mas como está escrito, as coisas que o olho não ouviu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele me glorificará. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João 16, versos 13 e 14. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio com a finalidade de glorificar a Deus. E nada fez ou falou contra esse propósito. Disso se derivava uma glória mútua entre o Pai e o Filho. Por semelhante modo, o Espírito Santo viria a fim de glorificar ao Filho, o que se refletiria novamente sobre o próprio Espírito Santo, o qual assim seria também glorificado, por ser ele o agente fiel de Cristo. Por conseguinte, concluímos que a mesma glória que o Espírito Santo atribui ao Filho, também devemos atribuir a ele. A glorificação do Filho de Deus, por intermédio do Espírito Santo, ocorre devido ao fato de que o Espírito de Deus não traz aos homens coisa alguma, independente do Filho, e nem lhes confere qualquer coisa que não tenha sido especificamente oferecida por Deus na pessoa do Senhor Jesus. Tudo quanto Deus Pai tem para oferecer a este mundo só pode ser outorgado por meio do Filho, e o Espírito Santo é o agente dessas dádivas. Somente o Espírito Santo nos propicia um conhecimento vivo de Cristo como Salvador e Senhor, tornando-nos participantes de sua própria vida, bem como de todos os benefícios da redenção. Portanto, o Espírito Santo é Deus, e como Deus deve ser adorado. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14,26. A palavra consubstancial quer dizer da mesma substância. O título Consolador empregado por Cristo ao Espírito Santo em João 14,26, no grego paráclito, significa alguém chamado para ficar ao lado de outrem, com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais e criminais. Nos tribunais antigos, os acusados eram defendidos por um ou mais amigos de prestígio, que no grego chamava-se paráclito e em latim advocatus. Em 1 João capítulo 2, verso 1, o mesmo título que é traduzido por advogado é empregado à pessoa de Cristo. Em João 14,16, o Espírito Santo é o outro Consolador, enviado pelo Pai para substituir a Cristo, uma pessoa divina. A palavra outro
faz distinção entre o Espírito Santo e Jesus. Porém, coloca-os no mesmo nível. Jesus enviou o Espírito, mas Jesus vem espiritualmente a seus discípulos pelo Espírito. O Espírito Santo é o sucessor de Cristo, como também é a sua própria presença. O Espírito Santo torna possível e real a presença contínua de Cristo na igreja. Ele quem faz com que a pessoa de Cristo habite nos crentes, de maneira que possam dizer como Paulo, Cristo vive em mim. Repetidamente, Jesus usou o pronome pessoal masculino, ele, referindo-se ao Espírito Santo. A palavra grega traduzida para espírito é a mesma para sopro. É do gênero neutro. Jesus, porém, usou o pronome masculino deliberadamente com a intenção de indicar a personalidade do Espírito e sua intimidade com ele. O Espírito Santo se identifica com a pessoa do Pai e com a pessoa do Filho, sendo da mesma substância de ambos. Ele é apresentado na Bíblia como estando intimamente associado às pessoas do Pai e do Filho. Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, está associado às duas primeiras pessoas da Trindade. A expressão em nome, essa conjunção, ela faz uma ligação em nome do Espírito Santo, indica-nos seguramente, primeiro, que ele é uma pessoa divina, tendo um nome próprio, Espírito Santo. Segundo, ele é distinto da pessoa do Pai e do Filho. Terceiro, ele é um em essência com o Pai e com o Filho. Em 2 Coríntios 13:13 lemos, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco todos. Amém. Veja que a Bíblia fala da graça que pertence à pessoa do Filho, do amor que se origina da pessoa do Pai e da comunhão que encontramos na pessoa do Espírito Santo. Não se pode ter comunhão com um poder ou com uma influência, mas somente com uma pessoa. Em 1 João, capítulo 5, verso 7, lemos, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. As 3 pessoas divinas são concordes em seu testemunho. Na matemática divina, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Isto é mistério. A associação do Espírito Santo com as outras 2 pessoas da Trindade também aparecem em textos como 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, e em Judas, versos 20 e 21. Devemos nos lembrar que desde os dias do Novo Testamento estamos vivendo a dispensação da igreja. Durante esse tempo, que já se somam mais de 2000 anos, a igreja vem sendo guiada de forma magistral pelo Espírito Santo de Deus. O dia de Pentecoste inaugurou a era do Espírito. Desde então, os cristãos podem ser revestidos do poder do alto para darem testemunho, um testemunho eficaz do Evangelho da graça de Deus. Vivemos os tempos mais gloriosos da história da igreja, tempos que foram profetizados pelos profetas do Senhor no passado, como diz, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, verso 3. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 27. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. É uma pena que em meio a tantas promessas gloriosas, muitos se acham desapercebidos e totalmente desprovidos do poder espiritual. Disse Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado, João 7, 37 a 39. Não dá para continuarmos secos, sabendo que os rios de águas vivas estão jorrando do trono de Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que o Senhor nos abençoe. Amém.